direitos intersexo no Brasil. É uma longa jornada. Vamos entender como essa luta está mudando o futuro. Primeiro, o que significa intersexo? Bom, são variações naturais dos corpos que não se encaixam naquela caixinha do masculino e feminino. Para entender essa história, nosso roteiro é este: o passado, a virada de chave, o ativismo e uma lei importantíssima. No passado, a visão médica era bem diferente. Variações intersexo eram vistas como um problema a ser corrigido. E isso criou um baita conflito, né? De um lado, o modelo médico, do outro, o de direitos humanos. A consequência? Bebês e crianças passavam por cirurgias irreversíveis, sem consentimento, para normalizar seus corpos. Mas as coisas começaram a mudar. O ativismo foi ganhando força e, com ele, uma nova perspectiva. E essa luta foi também pelas palavras, sabe? Deixando o estigma para trás e adotando novos termos. Nesse cenário, surge a ABRAE, a Associação Brasileira Intersexo. Ela foi, assim, fundamental nessa luta. E todo esse ativismo abriu caminho para algo bem concreto, uma proposta de lei histórica. Estamos falando da Lei Jacob Christopher. O nome já conta uma parte importante da história e da urgência dela. A família de Jacob enfrentou uma barra, sofreram pressão por cirurgias e para conseguir registrar o filho. Essa lei se apoia em 3 pilares essenciais: autonomia sobre o corpo, políticas públicas e reconhecimento legal. E o ponto-chave é esse: autonomia. O consentimento informado é o que decide, a pessoa, não os outros. É um passo gigante, sem dúvida, mas a questão que fica é como tirar essa lei do papel e transformar em realidade. Intersexo, a gente está falando, acima de tudo, gente, de uma vivência que vem a partir de uma questão biológica, tá? E ela não é só a vivência biológica, é essa vivência biológica no nosso espaço social, no campo social. Por quê? Ela vai trazer atravessamentos, vivências únicas e sofrimentos também, em função da nossa sociedade não trazer a questão intersexo como algo natural, né? Então, quando a gente pensa em intersexo na sociedade que estamos inseridos, ela não é vista, infelizmente, como algo natural, né? Por isso que ela vai trazer estigmas, sofrimentos e várias outras questões. Quando eu falo de intersexo, eu estou falando das vivências biopsicossociais de uma pessoa que nasce com variações das características sexuais. Ou seja, uma pessoa que nasce com alguma síndrome dos cromossomos sexuais, uma pessoa que nasce com alguma alteração anatômica, fisiológica, congênita, em relação ao desenvolvimento hormonal, ou em relação ao desenvolvimento gonadal, ou em relação ao desenvolvimento cromossômico. Temos muitas variações corporais. Aliás, em cada um desses campos há variações corporais. Nenhum corpo XX, nenhum corpo XY é igual ao outro. Mas vamos lá, né? Aqui nós vamos ter o quê? 150 variações de corpos que vão trazer vivência intersexo, ou mais, tá, gente? Mais até de 150. Nesse livro aqui, né, tem a pesquisa, tá? É uma pesquisa científica. Falo que eu sou uma mulher intersexo e que eu sou uma mulher ipsogênera. Por quê? Nossa, que termo é esse? Tá inventando? Não, gente. Sempre existiu esse termo na história da humanidade. Assim como o termo intersexo não é uma invenção, muito menos uma invenção do movimento LGBT. O termo intersexo, ele é um termo da medicina, inclusive o ambulatório médico de atendimento a pessoas intersexo, nomeados intersexo, da Unifesp, né, na época era a Escola Paulista de Medicina, na década de 70 chamava intersexo. Se a gente resgatar os livros de medicina, o termo intersexo está lá desde o final do século XIX. Eu sou uma mulher ipsogênera. Por quê? Eu tenho uma condição biológica, congênita, que eu posso ter virilização, ou seja, eu posso desenvolver características secundárias masculinas desde a minha puberdade, né? É uma questão congênita. Mas, para eu não desenvolver essas características, porque eu fui registrada como mulher, né? Porque no Brasil a gente registra quem nasce com vulva como menina e quem nasce com pênis como menino, né? Eu sou psicóloga, fui presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, faço doutorado na Unesp de Assis, estudando, produzindo conhecimento com relação a entender e a compreender a subjetividade da pessoa inteira. Durante o período em que eu estive no Sistema Conselhos de Psicologia, dentro do CRP São Paulo, nós, junto com a BRAE, escrevemos uma nota técnica orientativa para a categoria profissional sobre a atuação com pessoas intersexo, como deveria ser o manejo, como deveria ser a intervenção psicológica num sentido de acolhimento, num sentido de validação da sua existência, de não patologização da sua história, da sua vida. E isso aconteceu em 2022. Em 2023, eu levo como proposta para o Conselho Federal de Psicologia a elaboração de uma resolução nacional que pudesse aí orientar e nortear o exercício profissional da psicologia com relação à população intersexo. Foi criado um grupo de trabalho, eu fiz parte desse grupo de trabalho, a Thaís
fez parte como especialista ad hoc desse grupo de trabalho, que durante 2 anos trabalhou em cima do texto da resolução do exercício profissional para a atuação psicológica com a pessoa intersexo. Em setembro de 2024, essa resolução foi publicada, a resolução 16 de 2024 do Conselho Federal de Psicologia. Hoje a psicologia muda a vida de pessoas que têm seus corpos negados e mutilados pela sociedade. Hoje a gente reafirma que a psicologia trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das coletividades e das pessoas e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, princípios fundamentais do nosso Código de Ética. Quando a ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, procura a psicologia para trazer as diversas queixas sobre as psicólogas que desconhecem os impactos de ser e viver num corpo intersexo e o quanto nossas práticas podem gerar profundo sofrimento, hoje a gente dá uma resposta para essas pessoas. Hoje cumprimos nosso compromisso social ao normatizar nosso exercício profissional com defesa das subjetividades e existência das pessoas intersexo. Somos, mais uma vez, pioneiros em assumir essa responsabilidade normativa em defesa das pessoas intersexo, que servirá de suporte, inclusive, para decisões médicas e judiciais no nosso país. Que possamos seguir assim. Jacob, presente. Foi o primeiro documento no mundo de uma categoria profissional em prol da defesa do direito da população intersexo. Isso foi muito importante, isso é um dispositivo não só para a atuação de uma categoria profissional, mas de uma nação. Isso pode subsidiar decisões judiciais, decisões médicas e, principalmente, ajudar a gente nessa luta pela aprovação do Estatuto da Pessoa Intersexo, porque tem uma ciência que valida a existência dessas pessoas, que defendem os seus direitos e que produz conhecimento sobre uma subjetividade validada. Então, acho que essa luta é muito importante e ela precisa que todas as profissões olhem com cuidado, com responsabilidade em defesa dessas pessoas. Sou professor universitário, já atuo há 30 anos ministrando aulas para os cursos da área da saúde, especialmente para o curso de Medicina. Hoje eu estou aqui como aliado da ABRAE. Hoje eu vim falar sobre o Estatuto da Pessoa Intersexo. Vim falar sobre a Lei Jacob Christopher. O projeto de lei 1318 de 2025, de autoria da deputada Duda Salabert, com coautoria da ABRAE, é um projeto urgente, necessário, além de ser um projeto histórico. Esse projeto garante direitos às pessoas intersexo, direitos esses que são violados todos os dias no Brasil. Pessoas intersexo, bebês intersexo, melhor dizendo, ainda hoje, no século XXI, sofrem mutilações, violências obstétricas terríveis, que vão perdurar para o resto de suas vidas. Então eu venho aqui falar da importância desse estatuto e que não só configura essa parte do direito que é contra esse tipo de mutilação, mas também dá direitos às pessoas intersexo como cidadãos brasileiros. Advogada e pessoa intersexo. Sou também membro da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo. Vim aqui hoje para poder falar sobre o Estatuto da Pessoa Intersexo, o Estatuto, o projeto de lei Jacob Christopher. Esse estatuto ele é muito importante, não só porque vai colocar pessoas intersexo como pessoas intersexo na declaração de nascido vivo, assim nós vamos ter registros e vamos poder fazer políticas públicas. Esse projeto de lei também traz políticas públicas para pessoas intersexo. Pessoas intersexo precisam, muitas vezes, de tratamentos hormonais e com medicações. E muitas vezes essas pessoas não conseguem nos hospitais. No entanto, quando a pessoa intersexo é uma pessoa trans, ela consegue pelo laboratório trans. Quando a pessoa intersexo não é trans, ela não consegue a medicação. E nós precisamos garantir para todas as pessoas essas medicações, porque, de acordo com a Constituição Federal, todo cidadão tem direito à saúde. Meu nome é Dione Freitas, sou profissional de saúde, pesquisadora e vice-presidente da Associação Brasileira de Intersexo, a ABRAE. Ao longo do tempo, eu percebi junto com outras pessoas intersexo que a nossa realidade ainda é muito tratada na lógica da medicina, mas a normativa, sabe, de normalizar o corpo. Né? Muitas vezes, sim, aquela escuta adequada, direta da pessoa que vivencia, pessoa intersexo ou com DDS, né? De escutar essas vivências, né, desses corpos que têm variações, né? Então, na busca de contribuir, né, para a visibilidade desses corpos que estão invisibilizados socialmente, né, pela falta de política pública, pelas lacunas que tem nesse cuidado de saúde, né, essa falta de formação
profissional, que geralmente acontece no sentido de você vai lá, dependente da área, da medicina, da enfermagem, da terapia ocupacional, da psicologia, quando você tem uma aula, é uma aula de sexualidade, genética, e essas aulas são rápidas, a não ser que você vai para uma especialização, e dentro dessa especialização você se identifique com a área, se aprofunde, é uma coisa muito rápida, né? Então você fica com algum conhecimento que acaba sendo superficial, tanto que quando nesses projetos que a gente se envolve, né, tanto eu quanto outras pessoas com uma condição intersexo, né, as pessoas nascidas intersexo, quando a gente vai falar sobre a nossa condição, tanto como profissional de saúde, como também uma pessoa que vivencia, a gente ouve muito, nossa, nunca ouvi falar, mesmo sendo profissional de saúde, né? Ou já ouvi falar, mas eu não lembro muito bem. Ou eu já ouvi falar, mas a conduta que eu ouvi falar tinha que ser assim, tinha que ser direcionar, tratar e pronto, sem ouvir realmente, sem ter uma autodeterminação ou sem ter uma autonomia, né? Então, visando isso e uma proteção jurídica, né, nós percebemos que a gente precisava construir um espaço de cuidado, um espaço seguro para essas pessoas todas, né? E esse marco importante, ele começou, né, quando, dentro dessa minha trajetória e da trajetória do movimento intersexo brasileiro, né, e da própria associação, que ainda não existia a associação intersexo, né, existiam pessoas que estavam lutando, se juntando ainda, ao que ia virar mais pra frente, depois de anos, né, a associação, mas ainda não existia, né, com a iniciativa da doutora, né, da Thaís, uma iniciativa muito importante em 2007, ela estrutura, né, esse projeto do Estatuto, voltado para pessoas intersexo, né, e nesse ano, né, em 2017, ela vai a Brasília e ela apresenta, né, lá, né, ela, a doutora Thaís, junto com o Dr. Leandro Kuhn, uma proposta que busca criar bases jurídicas para proteção, dignidade e autonomia do corpo da população intersexo, né. Ela é apresentada em um diálogo, né, com instituições jurídicas, órgãos políticos, em um evento com a Defensoria da União e do Ministério Público. É apresentado ali, né, em um processo, né, que acabou gerando uma conscientização que levaria alguns anos para poder ser oficializada e formalizada a apresentar-se na sua forma do legislativo, né. A partir daí, eu, né, Dione, construo um grupo de colaboração, no qual eu reúno várias pessoas intersexo com diferentes condições intersexo, né, desse espectro enorme que nós temos, de associação ou de instituição, que tem, né, grupos diferentes, também de doenças raras, para integrar e construir esse texto, né, com essas variações diferentes, para trazer diferentes vivências de pessoas intersexo, independente de identidade, de gênero ou de sexualidade. E era para tratar apenas as questões voltadas para a intersexualidade, né, porque é o que atravessa esse corpo intersexo, né, esse corpo com essa diferença. O objetivo é trazer um texto que traduza de forma coletiva e subjetiva a pluralidade dessas vivências e dessas variações intersexo, independente de como a pessoa se apresenta. Isso é algo pessoal, da pessoa, e algo que no momento não estaria ali em discussão, porque já é abordado por vários grupos, por outros mecanismos e outras instituições de direitos humanos e outros, inclusive pela própria política nacional de saúde integral da população LGBT. Então o que a gente estava construindo era um estatuto, né, para a população intersexo, que é invisibilizada totalmente, né. Então nessa construção, né, nessa vivência de grupo e tudo mais, a gente constrói, né, amadurece dentro dessas vivências esse estatuto, né. E com esse amadurecimento, o projeto é levado pela doutora Thaís, né, apresentado à assessoria da deputada Duda Salabert, e com base nesse apoio foi possível tornar oficial a proposta, sendo apresentada e formalizada como projeto de lei, que institui o Estatuto da Pessoa Intersexo como lei Jacob Christopher, né, tendo como a BRAE e a sua atual gestão, e tudo que já aconteceu também, né, todo esse processo, mas principalmente a BRAE e essa atual gestão, sendo fundamental na construção e nas articulações desse projeto, né, dialogando com os diferentes setores da sociedade ali, em questão da construção desse trabalho. E vale salientar o tanto que esse projeto ele é importante, né, que além de falar das questões da autonomia, da integridade do corpo, da dignidade da pessoa intersexo e sua pluralidade, ele visa dar o direito que já é garantido, né, a outras populações com diversidade, acessos, né, dentro da saúde, as questões que referem ao seu corpo, né, com necessidades de saúde, seja questões hormonais, seja as questões cirúrgicas, né, de acessar a sequenciamento genético, né, o próprio cariótipo, que muitas vezes nessa comunidade, por ficar no limbo, por ter uma condição diferenciada, acaba se perdendo. Então é para ter algo por escrito, algo em lei, né, e fomentando aí tanto o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e todos os outros ministérios a refletirem sobre isso por meio de um estatuto.
Oi, meu nome é Luísa Cristine, mais conhecido como Dalou. Sou professora, sou cantora, compositora, digital influencer, sou uma mulher intersexo. Eu descobri que eu era uma mulher intersexo com meus 19 anos, mas lá pela minha adolescência eu já senti que meu corpo estava um pouco diferente. E minha mãe me levava no médico e eles me forçaram a tomar hormônios. Eu não entendi o porquê. Só quando eu tive meus 19 anos com a autonomia e com a mudança de ginecologista, a minha ginecologista, ela sentou comigo, conversou comigo, perguntou se eu tomava bomba. Eu disse que não tomava bomba, então ela me explicou que a minha genitália era diferente e que a minha testosterona era de um macho cis, jovem. Eu fiquei em choque. Então começou-se a minha corrida em descobrir, a entender o meu corpo. Só que a partir dessa minha corrida, em querer entender o meu corpo, eu passei por profissionais horríveis da saúde. Vocês não têm noção. E se essa lei já existisse, a lei do Instituto Jacob Christopher, a lei do Estatuto Intersexo, eu acho que eu não teria passado por isso que eu passei. Eu tenho transtorno de ansiedade e depressão, de um psiquiatra virar pra mim e dizer que você não quer ser homem? Oi? Eu sou mulher. Mas você tem barba, você tem um porte de... Eu não tenho porte de nada, eu sou uma mulher. Eu sou feminina. Ou de uma médica me forçar a fazer uma operação e também a tomar hormônios para ficar mais feminina. Mas eu me acho feminina. Por que eu não faço a barba? Então, se a existência desse estatuto intersexo do Instituto Jacob Christopher, a importância, por assim, teria um respaldo legal para isso não acontecer com outras pessoas. Fora outras coisas que também já aconteceram comigo, mas... é importante sim. Nós, pessoas intersexos, não precisamos nos encaixar em caixinhas. Nós existimos, nós amamos e temos que nos amar como nós somos. Salvo algumas exceções de intersexo, são 150 variações, algumas precisam de cirurgia, mas no meu caso eu não preciso. Eu não preciso de cirurgia, não preciso de tomar nada. E no caso que eu estou passando no momento no SUS, no SUS, isso é o mais importante. Fazer os médicos entenderem, irem buscar o que é um corpo intersexo. Eu sempre tenho que explicar para os meus médicos e médicas o que é uma pessoa intersexo, porque eles não sabem. É algo preocupante em plena saúde, em pleno 2026? Sim, é. Mas é importante ter esse estatuto respaldando pessoas intersexo. Então, sim, é importante, muito. Eu sou uma mulher intersexo, sofro ataques, seja na internet, seja fora, mas eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher intersexo. Antigamente eu tinha medo de assumir isso, mas agora eu tenho orgulho em dizer que eu sou uma mulher intersexo. Não tenho mais medo de falar sobre isso. Isso me deixa um pouco emocionada, desculpa, mas é a minha vivência. Já passei por tantas coisas, tantas histórias, tantos falares, julgamentos sobre o meu corpo, sobre quem eu sou. De você é um homem, eu não sou um homem, eu sou uma mulher, e me respeite como uma mulher. Então por isso a importância. Deixo aqui esse meu registro para vocês, desse meu apoio, dessa importância de aprovação da lei, Estatuto de Pessoa Intersexo, lei de Christopher, para pessoas, quando poderem se registrar, ter seu registro, ter um respaldo legal, porque essas coisas que aconteceram comigo, se tivesse um respaldo legal, eu poderia acionar a justiça. Mas, como não se tem, como eu vou acionar a justiça que vocês fizeram comigo? Essas atitudes comigo, não tem um respaldo legal. Eles podem falar que foram profissionais, mas não foram. Por isso a importância. Que isso vai ajudar muita gente. Principalmente eu, que ainda continuo na luta dentro do SUS. Obrigada. Bom, gente, eu sou um homem intersexo, sou portador da síndrome de Klinefelter. Ele traz por combinação cromossômica sexual XXY, um trio, e não um par. Vim aqui falar um pouco da minha vivência, para juntamente com ela trazer a importância da aprovação do projeto de lei, né, a Lei Jacob Christopher, Estatuto da Pessoa Intersexo, que está tramitando nesse momento para aprovação. Eu tive algumas intervenções realizadas durante a minha infância e foram intervenções dolorosas em todos os sentidos. Intervenções onde eu não tive autonomia para escolher, para decidir sobre o meu próprio corpo, porque obviamente eu era uma criança, não tinha como decidir. Intervenções desnecessárias, porque a diferenciação do meu corpo não comprometia de maneira nenhuma a minha saúde, mas ainda assim essas intervenções foram feitas para enquadrar o meu corpo, a minha identidade com os padrões binários esperados pela sociedade, né? O típico macho e fêmea. E o estigma e o preconceito continua ao longo da minha existência. Na escola, até nos hospitais onde vem que há a presença da Klinefelter, a forma como a equipe médica aborda o assunto, o não respeito à minha privacidade, do meu diagnóstico, e outras questões até hoje, né? Se eu tiver hoje um problema com o meu genital, algum tipo de que eu precisar consultar alguma coisa, fica naquele bate e volta, né? Do urologista para o ginecologista, do ginecologista para o clínico geral, e a medicina não sabe como lidar com os nossos corpos. E por não saberem lidar, tentam corrigir, tentam tornar normal o que já é normal, o que já é comum da variação da nossa natureza, da natureza humana.
E por isso vem a importância dessa lei, da aprovação dessa lei, para garantir e assegurar a nossa dignidade, o nosso direito ao nosso livre desenvolvimento, a chance de nós só passarmos por intervenções cirúrgicas com o intuito de modelar, de performar sexo X ou Y, de acordo com a nossa vontade, não com a intervenção dos demais, não por pura alienação da equipe médica com os pais, que criam uma série de mentiras para dizer que o nosso corpo não é válido. Então essa lei vem com o objetivo de proteger, de nos amparar, de assegurar o básico dos direitos humanos, a dignidade, a autodeterminação, o respeito. Então a necessidade hoje dessa lei ser aprovada é grandíssima, para que novos bebês intersexos não passem, como o próprio anjo que nomeia essa lei, o Jacob Christopher, passou um tempo sem poder ser registrado, né? Nossa querida doutora professora Thais, a mãe do Jacob, que até recebeu como conselho não continuar a gestação, por ser uma criança diferenciada, né? Ninguém merece ficar, nenhuma criança, nenhuma mãe merece ver o seu bebê sendo identificado como recém-nascido de alguém, porque a medicina não soube lidar com a diferenciação. Então nós precisamos mais do que nunca da aprovação dessa lei. Eu clamo, principalmente eu, enquanto pessoa intersexo, enquanto uma pessoa que passou por uma intervenção tão absurda, eu clamo pela aprovação. A nossa luta intersexo é justamente para a aprovação de políticas, de uma saúde, de uma medicina, de políticas públicas que defendem os nossos corpos, que não têm o objetivo de nos punir por simplesmente sermos diferentes, por termos uma anatomia diferente. Então o que nós queremos através do pedido de aprovação dessa lei é ganhar respeito e autonomia e assegurar os nossos direitos tal qual qualquer pessoa que não possua nenhum tipo de condição intersexo. Quando você escuta a palavra intersexo, a primeira coisa que vem na sua mente o que é? Não vamos falar sobre orientação sexual, nós estamos falando sobre saúde. A pauta é essa. Muitas pessoas intersexo vivem, nascem, morrem, não sabem. E a maioria delas não está dentro de uma comunidade. Ela está no dia a dia da sua vida, na escola, na igreja, no futebol, enfim, vários lugares. Porque é uma condição que está dentro do nosso corpo. Pode ser algo genital, pode ser algo cromossômico, pode ser órgãos internos, enfim, há uma variedade de 150 variações. Por que você não sabe? Não é ensinado nas escolas, não é mesmo? Por isso é importante a gente ter leis e um estatuto. Assim como o Estatuto de Jacob Christopher, poder futuramente criar leis específicas para segurar. Muitos bebês passam por cirurgias precoces, muitos bebês são expostos como uma anomalia. E pior, nós, adultos intersexos, não temos direitos básicos dos nossos corpos, para uma adequação, uma saúde melhor. Trazemos sim uma comorbidade, mas muita gente encara isso como modinha da internet e às vezes não tem o conhecimento. Por isso é importante que nós tenhamos e finalizamos esse estatuto, porque ele vai trazer a garantia de direitos básicos que nós precisamos. Muitos de nós somos pais, e essa criação através de ativistas, pais e a Associação Brasileira de Intersexo. A proteção para bebês e crianças e adultos intersexo é muito importante, e a gente precisa e conta com a sua ajuda com esse conhecimento. Infelizmente, a intersexofobia existe, só que ela não é catalogada. Por isso que os nossos corpos estão correndo riscos, e os nossos filhos também, por falta de conhecimento. Então ajude a gente a colocar isso na mente das pessoas, que é algo que a gente precisa já. Sou ativista voluntário da Associação Brasileira de Intersexos, ABRAI, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre a importância do Estatuto da Pessoa Intersexo, também chamado de Lei Jacob Christopher. Quais impactos dessa lei, desse estatuto, traz benefícios e promoção de direitos para a população intersexo. Mas antes de falar sobre o Estatuto da Pessoa Intersexo, a gente precisa falar sobre quem foi Jacob Christopher. Jacob Christopher não foi só apenas bebê intersexo, mas ele foi um marco na realidade intersexo brasileira. Pois quando ele nasce, há várias negativas de direitos, como o não direito a ele ter um cartão do SUS, a ele não ter direito à certidão de nascimento, que são direitos básicos de qualquer ser humano, e a questão da mãe dele, de Thais, que não tem o direito a ter a licença maternidade, e também direitos violados de Jacob, pois quando ele nasce com uma condição que não se encaixa nem tipicamente no masculino, nem no feminino, a definição de intersexo. E com isso, médicos sugerem para os pais dele, Thais e Beto, fazerem cirurgias, tratamentos irreversíveis, sem consentimento no bebê. Isso faz com que Thais e Beto tragam essas questões para a mídia, essas questões para a realidade do Brasil e também para a discussão. E com isso também surge a Associação Brasileira de Intersexo. Atualmente não existe nenhuma lei específica para pessoas intersexo. E essa iniciativa da Associação Brasileira de Intersexos, que inclusive eu participei, surge dessa necessidade, porque não existe nenhuma lei específica, mereceria ter uma lei específica, mas essa lei ainda não foi aprovada. E esse vídeo é justamente para falar sobre isso, para dar atenção sobre isso, para falar sobre a questão que muitas pessoas intersexo hoje são violadas nos direitos, tanto da pessoa intersexo, desde o nascimento, toda a questão de estar submetido
a cirurgias e tratamentos irreversíveis, de não ter direitos básicos, né? Como certidão de nascimento, como direito ao cartão do SUS, como a mãe não tem o direito à licença maternidade. Essa lei vem justamente para falar sobre isso, mas também para assegurar direitos para pessoas intersexo, para que não sejam discriminadas, para que não sejam submetidas a tratamentos e intervenções cirúrgicas irreversíveis. Esses tratamentos, né, de pessoas intersexo, muitas das vezes é feito sem uma necessidade médica, ou seja, não há necessidade médica em fazer certas cirurgias. E o que a ABRAE defende é que essas cirurgias que não têm necessidade médica, clínica, real, não sejam feitas com os tratamentos. Que as pessoas intersexo possam ter direitos básicos, né? Tanto para a pessoa intersexo, como para a família, desde o nascimento, da infância, adolescência, que tem acompanhamento, que muitos estados intersexo merecem ter uma atenção especializada, que hoje não tem mais, que o Estatuto pretende, quando ele for aprovado, que pessoas intersexo possam ter direitos a medicamentos que precisam, a consultas que precisam, né? O direito a ser respeitadas como são. Também uma mensagem que eu trago para esse vídeo, e que eu, sendo biólogo, né, eu digo que a diversidade é natural da natureza, da biologia. E é isso. Sou presidente do grupo de apoio à mulher Turner, o GUT. Em primeiro lugar, o que é a síndrome de Turner? Simplificando, é a ausência total ou parcial de um dos cromossomos X. Mas a genética é muito mais complexa do que isso. Existem casos de mosaicismo em que, por exemplo, há algumas células X0 e outras XY. Em casos específicos, as pessoas com síndrome de Turner podem ter características masculinas, mas a grande maioria de nós tem características femininas, identificam-se como mulheres, são mulheres. A condição está enquadrada nas diferenças de desenvolvimento sexual, DDS. As principais características da síndrome de Turner são baixa estatura, atraso ou ausência da puberdade, em muitos casos infertilidade, certas características físicas específicas e risco aumentado para certas condições de saúde, inclusive problemas cardíacos. Por que o Estatuto da Pessoa com Deficiência é importante para as pessoas com ST? O Estatuto tem como um de seus objetivos garantir o suporte à saúde física e mental, psicossocial, para pessoas intersexo e suas famílias, focado no respeito à autonomia. Outro ponto é a obrigatoriedade de disponibilização de exames de cariótipo e sequenciamento genético pelo SUS, incluindo a possibilidade de realização pré-natal, se necessário. Além disso, o projeto de lei propõe instituir o Dia Nacional da Visibilidade Intersexo. Sou mãe da Isadora, que é portadora da síndrome de PO, de genesia neonatal. Conheci a ABRAE, conheci a Thaís, que me apresentou a ABRAE, que nos acolheu em São Paulo. Através deles, nós tivemos um atendimento, o qual a Isadora fez até um exame lá, painel genético, porque eu sou de Minas Gerais e os médicos não conhecem essa síndrome. É difícil e eu vim aqui falar sobre a lei federal, que eu gostaria que os deputados, as autoridades aprovassem essa lei para que ajudem as pessoas intersexo, que nós mães sabemos as dificuldades que nós temos com nossos filhos, que não tem diagnóstico fechado, outro não tem diagnóstico, não tem acolhimento, não tem atendimento, porque os médicos não conhecem, o SUS não nos atende, e eu gostaria que aprovasse essa lei para que nós tivéssemos mais segurança e tivéssemos um atendimento digno. Sou mãe de um intersexo, que meu filho hoje ele está vai fazer 17 anos, agora em março, dia 9 de março. E há 17 anos atrás, quando foi pra maternidade para ganhar meu filho, chegando lá, na hora do parto, contou que meu filho não tinha um sexo indefinido pra eles, né? E ali, eu entrei em desespero, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E passei no próprio hospital, foi onde eu passei por preconceito, fui rejeitada, meu filho, o médico que estava no caso, me tratou como se eu fosse um nada, como meu filho fosse um nada, não fosse um ser humano. Chegou em mim e falou que eu não ia poder nunca registrar meu filho. Quando ele completasse 15 anos da vida dele, eu poderia registrar ele e ele decidiu que ele ia crescer.
E, tipo, super grosso, super, sabe, eu já tava numa situação mal pelo que estava acontecendo e eu não tava entendendo. E por ter um médico que super ignorante, super não entendedor do que realmente era o que meu filho tinha. Então eu fiquei desesperada, entrei em desespero, comecei a chorar, fiquei apavorada. Aí vi que o preconceito, a rejeição não vinha só dali, que meus filhos iam sofrer muito mais, meu filho ia sofrer muito mais. Porque a rejeição veio da família também, por não aceitar. Então a gente passou por várias piadinhas, por várias coisas. E não conseguia registrar meu filho. Eu tive que fazer, meu filho passou por vários exames, tipo, desde quando ele nasceu. Ele com dias de vida, fazendo exames, fazendo várias coisas, pra gente tentar chegar se ele tinha se ele tinha testículo, o que ele tinha, né? E a gente ficou nessa correria. E eu não tinha recurso nenhum, não tinha ajuda nenhuma. E foi onde, depois de muitos anos, que eu fui conhecer a Brai, e fizeram um exame no meu filho, que deu XY, que deu que ele poderia registrar. Então eu fui registrar meu filho tinha quase 1 ano de idade. E nisso a gente passou por várias situações, por vários preconceitos até hoje, pela família, mas em um certo ponto eu conheci a Brai. Foi onde eu consegui entender que não tinha só meu filho, né? E consegui me entender. E nisso, hoje, eu dou graças a Deus por essa rede de apoio, que é a Brai, que vem me ajudando muito. E é onde eu peço que apoiem, né? Porque eu acho que o intersexo, ele precisa de um recurso, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém ali apoiando, né? Dando uma estrutura. Então eu acho que é onde a gente precisa de uma lei, sim, do intersexo. Porque a gente passa por várias situações que não é brincadeira, que só a gente, mães de intersexo, podemos entender e saber o que a gente passa. Realmente os nossos filhos, né? Realmente a gente. Porque é muito difícil, né? A gente vê a rejeição, o olhar, tanto de tudo, eu acho que de todas as áreas. Porque na verdade a gente não tem apoio, é muito raro um intersexo ter apoio de alguém, né? Então a gente tá precisando muito desse apoio, dessa ajuda, né? Porque nossos filhos são seres humanos, são humanos, como a gente, como qualquer uma pessoa. Eu sou Céu Albuquerque, tenho 34 anos, sou engenheira civil, jornalista, mulher lésbica e intersexo. A minha variação intersexo é hiperplasia adrenal congênita e fui uma criança mutilada na década de 90. Atuei por mais de 10 anos como ativista na defesa dos direitos das pessoas intersexo. Sou coautora do livro 150 Variações Intersexo e fui responsável no Brasil pelo reconhecimento judicial do termo intersexo na certidão de nascimento. Falar do Instituto Nacional da Pessoa Intersexo é falar de dignidade, direitos humanos e do direito de existir sem violência. O Estatuto reconhece que pessoas intersexo nascem com variações congênitas das características sexuais, como cromossomos, gônadas, hormônios ou genitália, e que isso faz parte da diversidade corporal humana. Ele estabelece também um princípio central. Nenhuma pessoa intersexo pode ser submetida a procedimentos médicos invasivos ou irreversíveis, sem consentimento livre, prévio e informado, salvo em situações de riscos reais à vida. Isso significa proteger crianças intersexo de cirurgias mutiladoras, como a que eu passei, né? Que são feitas apenas para adequação estética ou social, práticas que deixaram marcas profundas de dor, silêncio e violação de direitos. O Estatuto também garante o direito ao registro civil, permitindo o reconhecimento da condição intersexo na certidão de nascimento e a possibilidade de adequação de nome e sexo registral ao longo da vida, de forma autodeterminada, sem exigência de cirurgias ou tratamentos. Além disso, assegura acesso integral à saúde pelo SUS, com acompanhamento multiprofissional em todas as fases da vida, proteção dos dados sensíveis e combate à discriminação nas escolas, no trabalho e no sistema de justiça. O Estatuto da Pessoa Intersexo não cria privilégios, ele cria proteção, reparação e direitos básicos para uma população historicamente invisibilizada. Reconhecer pessoas intersexo é reconhecer que corpos diversos existem e que nenhum deles deve ser corrigido, escondido ou violado para caber em normas impostas. O Estatuto é sobre vida, autonomia e respeito. E é por... É a história que saiu na novela, né? Novela boa. Fala aqui da nossa história, nossa luta, o direito, né, das crianças. E aqui tem o anterior, né, que a gente fala sobre o nosso filho, né, a liberdade sexual, falar sobre intersexo. E também aqui nós saímos também no Diário da Região, que Jacob já partiu, mas ele deixou o seu legado, né, que essa história linda, né, que vai deixar muita saudade. Eu tive um filho que nasceu com liberdade sexual.
os médicos não falavam que não era nem menino nem menina. E então, desde o nascimento dele, que descobrimos que ele viria a ser, que ele seria intersexo. Quando Jacob nasceu, os médicos falavam que ele tinha pouco tempo de vida, que ele poderia não nascer e não ter vida. Mas ele nasceu, veio forte, né? Então, assim, Jacob, a questão dele era mais a cardiopatia, porque a condição dele de ser intersexo não era o problema. E a gente, quando ele nasceu, a gente viu ali um bebê normal, né? E pra gente não fazia diferença. E eu vou contar também que quando eu saía com meu filho, as pessoas pensavam que ele era uma menina, outros pensavam que era menina, menino. E assim, eu deixava falar, que eu não me importava mesmo. Então assim, pra mim foi super tranquilo, assim, na questão de poder ter ele, assim, como pai. E estava muito feliz. E quando o Jacob foi pro quarto, e a gente ficou ali, tinha mais umas pessoas ali visitando outros parentes, né, visitando ali outra pessoa que estava ali no quarto com a Thaís. E aí as pessoas viram o Jacob, perguntavam, menino, menina, a gente não sabe, né? Eu falei, não me importei com nada disso. E desde então que quando a gente foi para dar alta na maternidade, eles não queriam dar a certidão de nascimento, porque eles não sabiam o que o nosso filho era, se era menino ou menina. E aí então começou a nossa luta, né? Porque a Thaís falou que não tinha como sair com o Jacob do hospital sem a certidão de nascido e vivo. Como é que pode uma coisa dessa, você sair do hospital e não tiver certidão de nascido e vivo? Ele vai estar como se não existisse. Não, aí tivemos que brigar no hospital, porque a gente precisava de um papel, um documento para que pudesse dizer que ele nasceu, que ele está ali, ele está vivo. E desde então ela teve que botar no RN de Thaís, né, para poder sair com ele de lá do hospital. E foi isso. E a nossa luta aí começou, né? Então, ela ficou sem auxílio maternidade 2 meses. Foi muito difícil pra gente, porque como é que pode acontecer algo assim com a gente, né? A gente não imaginava isso. E foi isso. E desde então a gente teve que brigar, lutar. E daí então eu e a Thaís procuramos o promotor, né? Para saber disso, porque nós saímos do hospital, né? E ficamos sem auxílio e fomos levar esse caso para ele. E ele o promotor não tinha conhecimento, não tinha, né? E ele ficou surpreso, porque o que o promotor falou? Que não podia fazer nada, né? Isso que é o pior, mais complicado, que a gente tivemos que bater em vários lugares, né? E aí, em 2017, a Thaís procura o procurador da República, né? Eu e a Thaís, e ela vem e propõe o Estatuto da Criança Intersexo, a Lei Jacob Christopher. Em 2017, eu e Thaís e Jacob, ela com Jacob no colo, nós procuramos o procurador da República, e Thaís propõe o Estatuto da Criança Intersexo e a Lei Jacob Christopher. Em 2025 foi protocolada essa lei, né? E só agora que foi protocolado, que a gente precisa contar muito com o apoio de vocês para que essa lei está tramitando, e que a gente precisa ajudar essas crianças, assim como meu filho não teve esse auxílio maternidade, né? Então assim, essas crianças precisam muito de ajuda, elas são muito desamparadas, então gente, eu conto com vocês sobre essa lei, que ela tem que ser aprovada. E é isso. A violência em relação aos bebês nascidos intersexo, a primeira pessoa a sofrer essa violência é a mãe, a pessoa que gesta. É uma série de violências obstétricas, sabe? E pouco se fala, né? E a violência é tão grande que as mães não têm coragem de se expressar publicamente. São muitos. Desde assim a indicação da interrupção da gestação, uma pressão muito grande. Depois, ali durante o parto, ocorre uma série de falta de zelo, de cuidado afetivo ali com aquela mulher que está ali na sala de parto.
No hospital, gente, acontece tanta coisa nessas maternidades, de comentários assim próprios que até afetam ali a mãe a compreender tudo aquilo que está acontecendo. Então, a violência materna em relação às mães de bebês intersexo, sim, tem sim uma urgência de políticas públicas para as pessoas intersexo, e existe um apagamento enorme em relação a essas políticas públicas, né? Por exemplo, um bebê nascido intersexo hoje, ele pode ter certidão de nascimento graças, né, a toda a luta que eu e o Beto trouxemos em função do nosso filho, do Jacob, né, que ele nasce intersexo e não pode nem ter uma certidão de nascimento. Eu tenho o meu auxílio maternidade negado pelo INSS, eu sofro uma série de violências institucionais, e aí chegando ali ao Ministério Público, ao CNJ, a gente tem um provimento ali em 2021 que normatiza o registro, a emissão de certidão de nascimento para essas crianças, mas ainda não é o suficiente. É uma questão de saúde pública, né? Muito mais uma questão de saúde do que qualquer outra questão, porque, né, a pessoa nascida intersexo, ela vai ter um atravessamento ali de várias questões de saúde, desde o pré-natal até a vida adulta e até enquanto idoso, né? E isso é pouco falado. Fala-se muito da questão ali do gênero da pessoa intersexo, né? E não se fala da questão da saúde. Então, o Estatuto da Pessoa Nascida Intersexo, né, o Estatuto Federal da Pessoa Intersexo, a Lei Jacob Christopher, ela traz todos os âmbitos sobre a questão das pessoas intersexo. Então, para muito além da pauta que muitas vezes tem visibilidade, que é a questão de gênero. Mas o maior sofrimento das pessoas intersexo está relacionado à falta de acesso à saúde e à falta a direitos básicos. Uma pessoa, ela nasce na condição de intersexo quando ela nasce com características congênitas de variações entre o sexo biológico. Ou seja, o que seria isso na prática, né? Dentro, né, da nossa sociedade, é considerado o sexo masculino, né, que seria o macho, a seguinte congruência, né? Cromossomos, né, o cariótipo com resultado XY, a criança ter testículos, pênis, próstata, e ela, na puberdade, né, desenvolver hormônios ali para virilização, né, que seria um desenvolvimento das características sexuais secundárias, né. Aqui que seria uma fêmea, né, uma pessoa do sexo feminino, sexo biológico feminino, né. É uma pessoa com cariótipo XX, vai ter ovário, vai ter vagina, e na puberdade desenvolver as características sexuais secundárias, né, como menstruar, desenvolver os seios e por aí vai. Agora, se você realmente está preocupado em ajudar para que essas milhares de crianças nascidas intersexo parem de sofrer tanta violência, tanta tortura, e as mães realmente se some a nós, procure a Associação Brasileira Intersexo, conheçam os projetos e nos ajude a realmente levar o Estatuto Federal da Pessoa Nascida Intersexo adiante, porque há muito desconhecimento sobre isso e as pessoas acabam não ajudando por não conhecer. Então, porque hoje, se um bebê nascido intersexo tem direito à certidão de nascimento, é graças ao nosso trabalho. Se tem a conceituação de intersexo na legislação brasileira, é graças ao nosso trabalho. Então, a nossa associação tem feito um trabalho muito único e pioneiro no Brasil e no mundo.